Eu tenho uma palavra de Deus para você. Pare de ocultar. A palavra de Deus diz, o Salmo 32, Davi disse que enquanto ele calou os pecados, os ossos dele envelheceram. Olha o que diz a palavra. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. A palavra aqui está dizendo que enquanto ele calou seus pecados, os ossos dele envelheceram. E quando nós paramos para pensar, nossa estrutura corporal, ela precisa dos ossos sadios. Os ossos envelhecidos, eles não suportam o peso do corpo. Automaticamente, em algum momento, a pessoa que tem o osso envelhecido, em algum momento essa pessoa pode sofrer uma queda. Isso acontece muito com pessoas idosas, pessoas que têm osteoporose. Eles caem porque os ossos estão envelhecidos, eles caem porque os ossos não estão mais sustentando a sua estrutura corporal. Aqui a palavra disse que Davi, enquanto ele calou os pecados, os ossos dele envelheceram. Davi, nessa passagem, ele está confessando, ele está falando, testemunhando que enquanto ele calou, os ossos dele envelheceram, e ele se referia ao pecado que ele viveu com Batseba. Davi, na verdade, ele cometeu um pecado de fato. Ele cometeu um pecado porque ele se envolveu com Batseba, que era a esposa de Urias. Ele mandou Urias para a linha de frente de uma batalha na intenção de que Urias fosse morto, porque a mulher de Urias estava grávida dele. E enquanto ele não foi confrontado pelo profeta que o Senhor mandou para ele estava ali ocultando aquele pecado. E aqui essa passagem está dizendo que enquanto eu ocultei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. É doença. Muitas vezes nós temos adoecido porque não temos verbalizado, não temos colocado para fora, não temos falado aquilo que precisa ser exposto, aquilo que precisa sair de dentro de nós. Uma vez eu ouvi um exemplo de uma pastora dizendo que o pecado, ele é como uma sujeira cheia de moscas. E ao invés de nós retirarmos a sujeira, a gente passa a vida abanando as moscas. Só que nós esquecemos que o que vai fazer as moscas irem embora é retirar a sujeira. E quantas vezes nós passamos a vida assim, abanando as moscas, ocultando aquilo que precisa ser colocado para fora, aquilo que precisa ser verbalizado, que uma vez que a gente fala, que a gente coloca para fora, que a gente confessa, nós alcançamos o perdão, nós passamos a viver em paz, nós passamos a caminhar sem peso, porque o erro, o pecado, o que faz atrair essas moscas, muitas vezes trazem doença para nossa vida, porque quem consegue viver ocultando, escondendo alguma coisa durante muito tempo, pode até conseguir, mas a consequência disso vai ser o cansaço, vai ser a doença, vai ser muitas vezes as emoções desestabilizadas. Tudo isso por quê? Porque não colocamos para fora, não verbalizamos. E Davi aqui disse que enquanto ele ocultou os pecados dele, os ossos dele envelheceram. Isso traz doença. O osso envelhecido, ele não sustenta o corpo. Uma hora esse corpo vai cair, não vai suportar. E nós não temos necessidade de viver ocultando o pecado, porque o sangue de Jesus, ele nos limpa de todo pecado. Então eu quero trazer essa palavra para você. Coloque para fora, fale para Deus, verbalize, porque ele já sabe. Mas é importante para você e para mim colocarmos para fora, para que nós sejamos limpos pelo poder da palavra, limpo pelo sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado, porque Deus tem uma vida de paz e leveza, de saúde. Os nossos ossos, eles precisam estar fortalecidos, eles precisam estar saudáveis para sustentar o nosso corpo. Davi teve paz quando ele confessou, quando ele colocou para fora. A doutora Ilma Cunha, ela costuma dizer que as palavras não faladas, não verbalizadas, elas retornam no corpo, elas comparecem no corpo como sintomas. E quantas pessoas estão adoecendo justamente porque não falam, não verbalizam, não colocam para fora.
E Davi disse: enquanto eu ocultei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Em contrapartida, a palavra segue dizendo que quando ele confessou, olha o que diz a palavra: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Deus tem perdão para mim, Deus tem perdão para você. Deus tem uma vida de leveza e paz. Paz que excede o entendimento. Paz que nos faz viver, andar de cabeça erguida, sem precisar ocultar. Porque o sangue de Jesus nos limpa e cobre os nossos pecados. Que Deus te abençoe. O poder da palavra te alcançará. Deus te abençoe.